Aqui é o professor Marco Faleiro. Que a paz do Senhor esteja com todos os alunos da Logos Ensino Superior de Teologia, com os professores e com todos os colaboradores que apoiam a Logos. Você está na primeira disciplina, que é a Introdução à Bíblia, em que nós tratamos acerca da introdução à teologia e da doutrina da Bíblia, que é chamada na teologia sistemática de bibliologia. Essa é a aula dupla 1, que é a aula 1 e 2. É a terceira parte da aula 1, portanto estamos a terminar a aula 1, mas ainda teremos a aula 2 da aula dupla 1. E nós estamos a falar acerca da introdução à Bíblia, considerando que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós sabemos que existe uma linha da teologia liberal que considera que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, em geral, nós, pentecostais e reformados, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Temos até aquela frase reformada, né, que vem dos 5 solis, que é: a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Quer dizer, não há outra regra, não é a tradição, não é a palavra da liderança da igreja, como o caso da Igreja Católica, em que a palavra do Papa ou do clero é a mesma coisa que a Bíblia. Nós rejeitamos essa ideia, na verdade, foi a Reforma que rejeitou essa ideia, porque nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu queria também deixar que vocês terão que escolher um delegado e um vice-delegado para a turma, e no final dessa disciplina, o diretor da sua unidade estará a promover essa eleição. Então, observe os alunos e comece a fazer contatos para isso. Também queria lembrar o que falamos na parte anterior, bem rapidamente, é que você terá que entregar um trabalho individual escrito, serão de 10 a 20 páginas, mas preste atenção, 10 a 20 páginas é o desenvolvimento, então não se considera nem pré nem pós, ou seja, o pré é o quê? É a capa, que tem que ter o nome da faculdade, tem que ter o seu nome, tem que ter o nome do professor, o nome da turma, o tema, é óbvio, o tema tem que estar destacado, e também tem que ter a localidade e a data. Preste atenção nisso, isso é a capa, é uma só, não precisa de duas, tá? E depois da capa tem um índice. Isso não é contado como páginas. Aí vem o desenvolvimento, em que você tem uma introdução, tem os subtemas e depois a conclusão. Por último, você tem que ter a bibliografia, que também não é contado, que é pós, não é contado como número de páginas. Então, isso é o mínimo da metodologia de pesquisa, que você ainda não tem a disciplina, você vai ter, e quando tiver, aí você vai seguir exatamente a metodologia de pesquisa da Logos, tá? Mas, por enquanto, nós seremos condescendentes com a realidade que você não tem essa disciplina, mas considere pelo menos esse mínimo que nós falamos. E considere esses temas. Qual a importância da teologia sistemática nos dias atuais? O que a teologia sistemática pode contribuir de forma prática para a igreja? Como desenvolver uma teologia sistemática com uma visão angolana? Qual o impacto da Bíblia em Angola? Qual a importância da Bíblia em Angola? Prove que a Bíblia é a palavra de Deus. Os sermões na igreja devem ou não ser baseados na Bíblia? Existe outra maneira, né, de fazer sermões que não seja através da base bíblica? A teologia natural, que é uma teologia que não se baseia na Bíblia, mas que se baseia na revelação da natureza, né? Ela só é permitida porque a Bíblia assim o permite, mas ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Então veja, a teologia natural pode ser usada para provar a existência de Deus? Então veja esses temas, se você precisar, volte aí, pare, anote, mas vocês têm que escolher um só, não são vários, é um só. E veja, resenha não é o trabalho individual, resenha é resenha. E você vai ter que estudar o que é uma resenha. Vá na internet, nós vamos deixar bem aberto. Pode ser uma resenha em forma de resumo, ou pode ser uma resenha crítica.
É só você ver lá os tipos de resenha que tem, estudar e fazer. A não ser que o seu professor te dê uma cartela e fale, é assim que eu quero. Aí vai ser diferente. Mas preste atenção, é um tema só, não é vários, é um só. Você tem que abordar ele. E não faça só um trabalho histórico. Faça um trabalho em que você analisa, em que você dá uma conclusão sua. E preste atenção, os trabalhos da Logos não é aceito plágio. Então você não pode copiar e colar. Você tem que falar suas palavras. Se você fala alguma coisa de outra pessoa, você tem que destacar, entre aspas, ou entre parênteses, ou então num parágrafo separado, principalmente aí de distância 4, né? Você pode utilizar o sistema Times New Roman, o número 12, um espaçamento de 1,5 e tudo justificado, tá? Isso para o Word, por favor, siga isso. E considere, você pode utilizar a identificação daquilo que não é seu, de que outro falou, com uma nota de rodapé, ou no próprio texto entre parênteses, mas fale o que não é seu. Não faça um trabalho copiando e colando como se tudo fosse você falando. Isso é plágio, é errado. Ah, o professor não acha que é, mas a Logos acha. Você pode até achar que não é, mas é. Para Logos é errado. É fora da nossa norma. Então não será aceito plágio. Se você fizer plágio, você já está dentro do padrão de falta de caráter. Então você não pode fazer, você tem que fazer o que você escreve. E o que você não escreve, você fala que é de outra pessoa. Bom, terminando essa primeira proposta, principalmente metodológica, né? Você vai ter uma abordagem melhor na disciplina Metodologia de Pesquisa. Nós começamos entrando de uma forma mais direta agora, dentro da disciplina da Introdução à Bíblia, fazendo essa pergunta: o que é teologia? Para você, o que é teologia? Anote aí. O que é teologia para você? É alguma coisa assim que você nunca viu? Você já viu? Você tem uma ideia? Vamos começar com a definição etimológica. Theos, em grego, é Deus. E logos, em grego, é expressão ou fala, até palavra. Palavra de conhecimento. Palavra ou próprio conhecimento, próprio gnosis, que é uma outra palavra também grega. Teologia, então, é a ideia conceitual, usando essa definição etimológica, é o estudo sobre Deus. Teologia é o estudo sobre Deus. Agora tem uma nova disciplina, né, que dentro, quer dizer, na verdade, uma nova ciência que está a se formar, que é a ciência da religião, que estuda a religião. Ele não estuda Deus, estuda a religião. Então a ciência da religião estuda a religião. Teologia estuda Deus. Agora, estudar religião sem estudar Deus é impossível, porque Deus é parte da ideia de religião do ser humano, que é uma realidade sociológica. Nós vamos abordar isso mais tarde na disciplina apologética cristã. Então, nós não vamos conversar muito acerca desse assunto. Mas nós queremos agora apresentar os estilos de comunicação universal da palavra teologia, que encontramos 9 estilos. Nós temos aí a teologia natural, que é o nome dado à ciência que se baseia unicamente nos fatos que se referem a Deus e o universo e se encontra revelados na natureza. Eu vou ler, vamos ler junto, eu não vou poder comentar tudo com tanta abordagem, mas eu quero que você pare depois e analise, mesmo que você pare o vídeo. Teologia sobrenatural ou revelada designa a ciência que se baseia unicamente aos fatos que fazem referência a Deus e o seu universo que foram revelados na Bíblia. Teologia bíblica, que é, inclusive, a base da maioria das academias teológicas do mundo. Nós não temos uma teologia bíblica forte. Teremos no ministerial e no bacharel o panorama da Bíblia, que é o panorama de toda a Bíblia. A teologia bíblica, ela trata de livros. Poderia ter também panorama do Novo, panorama do Velho, poderia ter os aspectos de cada Novo e Velho, como Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, no Novo Testamento, os Evangelhos,
dividindo evangelhos sinópticos e João. Poderia ter o livro histórico, que é Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o livro de Apocalipse. Se nós estudarmos cada ponto ou cada livro, porque pode estudar também Hebreus, Romanos, Gálatas, Efésios, isso é teologia bíblica, é um estudo específico. Nós teremos o panorama da Bíblia. Então se você não leu, leia aí com calma, vamos passar para o próximo. 4. Teologia da Trindade, que é propriamente dito a ideia do estudo da Trindade. A teologia histórica, que é a ciência teológica que estuda o desenvolvimento histórico da doutrina, né, porque a doutrina foi sendo estudada durante os períodos de forma diferente. A teologia dogmática, que também pode ser considerada até a teologia sistemática em si. A teologia prática, que é, na verdade, as ciências unidas à teologia, como a psicologia, a sociologia, né, a antropologia, a hermenêutica, a homilética, que é a oratória. Então, tudo isso é teologia prática. A teologia contemporânea, que é um estudo específico do momento, né, do que está se fazendo agora. E tem também a teologia especulativa, que seria uma teologia filosófica. Normalmente a gente aborda mais dentro da própria teologia sistemática. Tanto a dogmática como a especulativa, normalmente a gente entra dentro da sistemática. Quais as divisões da teologia? De uma forma simples, nós temos 5 divisões, que são também as divisões que a Logos escolheu. Nós temos a teologia ministerial, a teologia sistemática, a área da ciência da religião, a área da teologia bíblica, a área da teologia de missões, também evangelismo, a área da teologia prática e a área da teologia histórica. E, por fim, nós temos uma área que é das atividades curriculares, em que tem os estágios, e cada uma dessas áreas terá um professor que vai ser responsável. A nossa proposta é que no futuro cada uma dessas áreas tenha um doutor em teologia, mas é difícil ter isso dentro de todas as academias. Senão será um mestre ou então um bacharel em teologia, que será o mentor e o que vai coordenar cada uma dessas áreas. Então você, inclusive, pode se formar e vir a ser um desses nossos em uma das áreas. Hoje já temos alguns que estão assumindo, agora em 2020, né? E nós teremos outros. Então, veja, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia prática ou pastoral, teologia histórica, teologia dogmática. Mas nós colocamos a teologia dogmática, que também é contemporânea, dentro da ideia do estudo da teologia sistemática e da teologia histórica, quando nós também estudamos as histórias, a história da igreja, a história de Israel, a história da igreja em Angola, né? E agora a gente entra no último ponto, que é o que é teologia sistemática. Mas isso nós vamos deixar para a próxima parte. Na verdade, a 4ª parte, que também é a primeira parte da 2ª aula. Nós aqui terminamos, então, a primeira aula com alguma abordagem geral e também com as atividades avaliativas, né? Para vocês conhecerem um pouco mais acerca da Logos. Sempre lembrando o nosso lema que você deve decorar. Logos é Deus Pai se revelando ao homem. Logos é Jesus Cristo salvando o perdido. Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, em 2020, fazendo a AVA de Introdução à Bíblia, a 3ª parte da aula dupla 1. Deus vos abençoe.